Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre conflitos de consumo. Por que nós estamos falando? Porque nós já fizemos um programa que já foi exibido anteriormente sobre a parte introdutória dos conflitos de consumo, que se você perdeu, entra no nosso site na UTV, lá no YouTube, né? no nosso link, e acesse para que você possa entender melhor ainda esse programa, que também vai falar sobre conflitos de consumo, sobre os mecanismos de solução de conflitos na área do consumo. Quem está aqui para tirar algumas de nossas dúvidas, esclarecer vários pontos sobre esse tema, é o professor Dr. Anderson de Azevedo. Ele é professor do curso de Direito da Unifil e advogado. Professor Anderson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nessa batalha aí de 4 programas, né? Uma série. No primeiro programa, a gente terminou o primeiro programa falando sobre a questão de investimento, né, dos próprios fornecedores de produtos e serviços para solucionar conflitos, não é isso? Isso. Então, eles mesmos poderiam criar internamente, como se diz, mecanismos para que pudessem evitar, às vezes, um conflito e solucionar eventuais problemas. Sim. E terminamos falando, que eu tinha te questionado, sobre a questão de empresas multinacionais e nacionais. E você falou que realmente há diferença, uma questão cultural, até mesmo da legislação de alguns países são mais severas e tal, em relação a essa preocupação de que o fornecedor tem que dar uma solução ao conflito. A primeira pergunta é, se eu vou montar uma empresa, então eu sou um investidor brasileiro, sou brasileiro, não conheço as leis dos outros países, quero montar um negócio aqui no Brasil, vou vender um produto, eu vou vender um serviço, vou passar a ser um fornecedor, né? Sei que existem empresas do ramo, muitas vezes vou até abrir uma atividade que a sociedade não está satisfeita com as que tem. Uhum. Né? Normalmente é assim, a gente abre algo que não tem, ou algo que dá para você concorrer, e você aprende vendo com o concorrente, olha, aquilo ali não posso praticar. Nesse caso, o fornecedor, então, brasileiro, ele já tem em mente que ele vai ter que investir em alguma coisa relacionada a evitar esses conflitos. Sim. Tem uma legislação que o orienta em relação a isso? Tem. O Código de Defesa do Consumidor é a primeira, né? Nós temos ali o princípio fundamental da prevenção e reparação de danos, o princípio fundamental da qualidade do produto ou serviço que é disponibilizado. Dentro do Código de Defesa do Consumidor também há um princípio fundamental que determina ao fornecedor que crie mecanismos alternativos de solução de conflitos. Então, existe uma estrutura fundamental. Dentro do Código, vários dispositivos no âmbito da responsabilidade civil impõem ao fornecedor essa responsabilidade. E setorialmente a gente também vê isso. Porque dependendo da área em que o fornecedor está atuando, existe uma regulação específica. Sim. Nós vamos falar um programa especificamente sobre os saques, E os saques eles são obrigatórios, vamos falar depois sobre isso, para setores que são regulados. Então a gente percebe que setorialmente existe também uma regulação. Então o fornecedor que pretenda abrir um negócio, você que está fazendo investimentos e está aí empreendendo, precisa, dentro desse processo de criação do seu negócio, desenvolvimento do fluxo do seu negócio, pensar que é necessário verificar especificamente no setor quais são as exigências legais para que o atendimento do consumidor seja feito. Então seria interessante ele consultar contabilidade e advocacia. Exatamente. Para que ele possa abrir, ter um empreendimento, vamos dizer assim, contabilmente correto. Exatamente. E com a parte jurídica também, no sentido de orientá-lo a o que ele tem que fazer, os procedimentos que ele tem que adotar. E conforme o que ele tem, ele vai investindo proporcionalmente naquilo que ele consegue. E pensar assim, se eu estou abrindo um negócio que tem uma regulação específica, que tem, vamos pensar aqui, comércio de gás, tem lá a ANP que regula especialmente o comércio de gás. Trata-se de um serviço que é um serviço essencial, para a população e regulado. Então, se ele é regulado, ele tem obrigatoriamente de ter um serviço de atendimento ao cliente. Porque trata-se de um serviço regulado e essencial, deve ter um saque. Ele não ter um saque ou ter um saque ineficiente que não atenda às determinações da lei, importa em um ilícito. Porque ele está sendo negligente e ele está deixando de cumprir uma determinação legal. Qual vai ser o resultado disso numa demanda?
Resultado é que ele vai ser responsabilizado por isso. E aí começa a ter prejuízo, daqui a pouco ele vai fechar o negócio, porque não compensa. É um ciclo vicioso, né? Então, virtuosamente, se ele atende, se ele se estrutura e já olhando para o mercado, ele cria mecanismos de solução de conflitos, ele geralmente vai bem. Se ele não faz isso, ele acaba indo mal. Ou seja, não dá para criar as coisas de qualquer jeito. Não. Né? É que a gente, na nossa cultura, as coisas são sempre, vou lá abrir um negócio. Não. Você vai abrir um negócio, tem que estudar como é esse negócio, como que aquela atividade funciona no mercado, buscar uma assessoria em relação a isso, para você começar pelo menos corretamente. Se vai funcionar ou não, aí vai depender de vários fatores. Mas pelo menos começar de forma correta. Né? E tem mais uma coisa, né? Porque às vezes o foco do fornecedor, professor, é apenas resolver o problema do cliente. E esse cliente, se ele faz uma reclamação, por exemplo, nos órgãos de fiscalização, ele pode fazer em vários. Né? Então, isso acaba potencializando demais o conflito. Ele está lá preocupado só em resolver aquele problema de 200, 300, 50 reais do cliente, mas esse problema, se ele está disseminado com vários clientes, ainda que esses não tenham reclamado, isso gera a possibilidade de uma reclamação junto aos órgãos de fiscalização do setor, junto ao PROCON, junto ao Ministério Público, e aquele probleminha de 50 reais se transforma uma bola de neve e algo que às vezes é insolúvel e pode levar ao fechamento do negócio. Isso é complicado. Em relação a gente vai falar no próximo programa, nem no próximo bloco, mas vamos fazer um programa inteiro sobre o serviço de atendimento ao cliente. Tem uma nova lei aí, né? Sim, tem um decreto que trouxe isso. Então, eu só queria que você mencionasse o seguinte: o serviço de atendimento ao cliente, então, é uma forma de mecanismo de solução de conflito? Ele é considerado um mecanismo alternativo de solução de conflitos, né? Ele não é apenas uma sugestão, ele é uma obrigação para determinados As fornecedores. empresas têm que ter lá a pessoa que recebe a ligação, ou que grava a ligação, com o cliente, grava. Que grava, tem que deixar disponível a gravação, nós vamos falar sobre isso. Ele é um mecanismo alternativo de solução de conflitos para algumas empresas obrigatório. E ele é muito efetivo, na verdade, porque bem utilizado, bem estruturado, ele ajuda as duas partes, ele ajuda as três partes, na verdade. Ele ajuda o próprio consumidor, que está buscando ali a solução, ele ajuda o fornecedor a identificar as falhas do processo produtivo, revisitar o seu processo produtivo e melhorar as suas condições de fornecimento, e ele ajuda até o mercado. Porque ele é principalmente um instrumento de uniformização do mercado e de redução dos conflitos do mercado. Então, é que ele é mal versado no Brasil, ele é mal utilizado. Né? No próximo bloco eu vou fazer uma pergunta em relação a essa questão. Mas, enfim, esse serviço de atendimento ao cliente, ele tem que ser bem estruturado. Tem que ser bem estruturado, porque ele pode, inclusive, sendo mal estruturado, ele pode se reverter desfavoravelmente ao fornecedor. Acabamos de falar que um fornecedor que utiliza mal isso, né, nós temos um enunciado, professor, na turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que diz que o mau atendimento do pós-venda gera o dano moral. Então, às vezes, o dano moral não decorre da anomalia em si. Do mau atendimento. Às vezes a anomalia nem existe. Às vezes o produto está ok, o serviço está ok. Mas o fato do fornecedor não ter atendido às dúvidas do consumidor, quando procurado, gera o dano moral. Então é muito grave isso, é muito importante para o mercado isso, né? Entender a necessidade de uma boa estruturação de um serviço de atendimento ao cliente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí, a gente volta já com um pouquinho mais de conflitos de consumo. Voltamos já. Olá, retornamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos aqui falando sobre conflitos de consumo, mecanismos de soluções para esses conflitos,
Quem está aqui com a gente é o professor Dr. Anderson de Azevedo. Professor, no programa anterior, nós terminamos aí falando um pouquinho do serviço de atendimento ao cliente. Você fez uma introdução, porque no próximo programa nós vamos falar só sobre o saque, né? Foi colocado que o serviço de atendimento ao cliente é uma forma de solucionar conflitos extrajudicialmente, né? Principalmente atividades que são regulamentadas. Existem outros meios, outros mecanismos não judiciais que podem também ajudar a solucionar esses conflitos de consumo? Sim, professor. Na verdade, assim, a internet, a dinâmica, não vou falar de internet, mas a dinâmica da relação de consumo ela é muito intensa, né? Que vão surgindo novos negócios, novas formas de negócio, né? Tem gente que não tem estrutura física nenhuma, mas tem lá um bom Instagram e aquilo acaba sendo, potencializando, né, o negócio. Às vezes até o negócio acontece naquele ambiente ali que é uma rede social. Então, respondendo objetivamente, sim, a internet ela possibilitou o surgimento de novas formas, né, de conversação entre o consumidor e o fornecedor antes da judicialização. Surgiram, por exemplo, alguns anos atrás, as ODRs. ODR é uma sigla de Online Dispute Resolution. Então, são plataformas estruturadas já com essa mecanização do diálogo entre o consumidor e o fornecedor, como se fosse um saque. Você procura a ODR, formula ali a sua reclamação, a ODR manda a sua reclamação para o fornecedor, começa a criar, né, um ambiente de conversação fora do ambiente da empresa, né, num ambiente até, vamos chamar assim, de público. Porque e você consegue descobrir quais empresas estão, ou todas estão cadastradas? Existem ODRs que as empresas não se cadastram. Você cadastra a empresa quando você faz a reclamação, né? Eles vão atrás. E eles encaminham de acordo com aquele cadastro que você recebeu. Mas a ODR ela é um ambiente que vai se desenvolvendo, né? E aí o consumidor às vezes fala assim, peraí, eu conheço esse fornecedor, deixa eu ver se ele tem muita reclamação. Vai lá, digita, né, num ambiente qualquer e aparece lá todas as reclamações. E antes, principalmente quando a gente vai comprar veículo, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu tenho muita reclamação desse veículo aqui. Vamos ver quais são os problemas principais desse veículo. Onde que ele vai? Ele vai numa ODR, ele vai numa Online Dispute Resolution, que ali o pessoal está... Essas plataformas, às vezes, elas simplesmente fazem a mediação da conversa. Mas, às vezes, existem plataformas mais estruturadas, professor, que, inclusive, criam um ambiente relacional, estabelecem mesmo, olha, vamos marcar aqui um encontro entre vocês para que vocês possam... E elas não ganham nada? Ganham com publicidade, ganham com... As empresas não têm obrigação de pagar nada por isso, mas aí... o acesso faz com que elas ganhem com outros meios. Pois é, professor, mas olha só como são as coisas. Assim nasceu. Mas já alguém, né, algumas pessoas que percebem o negócio, já perceberam que podem profissionalizar... então, isso que eu estou imaginando. Já existem empresas especializadas na estruturação da mediação e da conciliação. É uma empresa, uma ODR, de conciliação e de mediação de conflitos. Então, as grandes empresas começaram agora a perceber isso, que a judicialização ela pode ser evitada ou ela pode ser mitigada. Então, grandes empresas de companhia de telefone, de bancos, por exemplo, empresas aéreas, quando recebem a reclamação, ao invés de mandar para o jurídico, manda para a ODR contratada já para resolver o conflito mais rapidamente. Porque percebem que o tempo, ele também... atua contra, financeiramente falando, contra a própria empresa. Quanto mais tempo demorar, mais caro provavelmente vai ficar o problema. Então, as ODRs elas já estão assumindo vários formatos, inclusive públicos. Nós temos uma ODR, né? Vamos falar sobre isso aí num programa especificamente, uma ODR que é a principal plataforma hoje de reclamação e de solução de conflitos de consumo, que é a consumidor.gov.br. Que está uma ODR que está dentro do sistema governamental, né, dentro do Ministério da Justiça, da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, com o propósito de resolver esses conflitos. Ou seja, então hoje é perfeitamente possível, até mais rápido, que se existir um conflito de consumo, o consumidor ciente desses mecanismos, ele solucione o problema dele mais rápido que o judicial.
Ou seja, porque ele vai, primeiro, ele teria que buscar o serviço de atendimento ao cliente, e muitas vezes ali ele já resolve, né? Se for um serviço eficiente. Sim. Né? Se caso o serviço não for suficiente ou eficiente, ele pode buscar uma ODR. Seriam esses dois mecanismos que ele teria para tentar resolver extrajudicialmente. O PROCON também seria um outro? Isso, é isso que eu ia dizer. Né? Você vê, a gente falou no primeiro programa de como o sistema de fiscalização é ineficiente. Né? Ele não é suficiente para atender. Né? Não vou chamar de eficiente, porque alguns são muito bem estruturados e combativos, mas ele é insuficiente para atender as demandas de consumo. Mas como essas ODRs e essas plataformas, esses mecanismos alternativos surgiram no vácuo dessa fiscalização, né? Porque assim, não adianta eu ir lá, eu vou pegar o carro, vou até o centro da cidade para formular uma reclamação. Às vezes o valor é pequeno, uma coisa então, que... Né? Vou abandonar isso, né? Mas quando você tem um aplicativo à mão, né? O acesso à internet na sua casa, você entra lá, você começa a fazer a plataforma, a reclamação em ambientes privados, né? Às vezes até mesmo um hate, né? Num post do fornecedor é suficiente, né? Para gerar, né? Mas isso não elimina a atuação dos órgãos de fiscalização, o PROCON, por exemplo. E é importante o consumidor buscar também essa reclamação via PROCON, porque isso acaba oficializando, né, uma situação de baixo nível de qualidade de atendimento do fornecedor e, às vezes, provocando a modificação necessária. O PROCON ele vai tentar também resolver o conflito, mas ele também tem o poder de autuar, multar? Sim, o PROCON principalmente. O papel dele é, além de solucionar o problema com o consumidor, tentar resolver esse problema, ao invés de buscar o judiciário, né, ou de levar ao judiciário, também, se constatado o vício, ele também multa. O que essas outras não vão fazer, né? Isso, exatamente. Quando as reclamações são feitas nessas plataformas, nessas ODRs, elas acabam solucionando acabou o problema do consumidor. Mas é importante o consumidor entender que, principalmente se aquele problema, se aquela situação é muito difusa, muito difundida, é necessário que os órgãos de fiscalização tomem conhecimento para a aplicação das sanções. Que é a situação repressiva mesmo, como finalidades até educativa e tal. Exatamente. Para multar e evitar maiores problemas. E as multas são pesadas, né? Se transformam em execuções fiscais, né? Dentro dos municípios ou nos estados, né? Podem gerar eventualmente a cassação de licença, o recolhimento dos produtos, né, a proibição de disponibilização daquele determinado serviço. Às vezes isso é mais eficiente do que buscar no Poder Judiciário. E muitas vezes isso só vai acontecer, lógico, se você for lá denunciar, porque a fiscalização é ruim. Se você não fizer a denúncia, muitas vezes eles nem... Teve um caso de uma montadora em Minas Gerais, Danilo, uma década atrás mais ou menos, que ela recebeu 30 reclamações e não fez nada. O que o PROCON de Minas Gerais fez? Fechou todas as concessionárias dessa montadora no estado. Em 2 dias, todos os problemas estavam resolvidos, inclusive o problema do próprio produto com defeito, do veículo com defeito. Pois é. Porque o prejuízo que ela ia ter é muito grande. Então, às vezes, a busca a estruturação adequada desses PROCONs, ela é determinante para resolver os problemas. Muito bem. Bom, terminamos mais um programa sobre conflitos de consumo. No próximo programa, nós vamos falar sobre os serviços de atendimento ao cliente, a nova regra, ele é um decreto novo que saiu? É um decreto novo. Um decreto novo que saiu sobre a questão do serviço de atendimento ao cliente. Então, continue acompanhando os nossos programas aí na UTV. Se você perdeu algum programa, vai no nosso site, lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Acesse Direito Unifil que você vai encontrar os nossos programas. Continue na nossa programação e não se esqueça, vai fazer uma pós-graduação, vem para a Unifil. O nosso contato está aqui na tela. Várias áreas do direito. Direito de família, direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalhista, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias judiciais, enfim, um leque de opções que você tem na Unifil para você se especializar com um preço que cabe no seu bolso e a qualidade que você já conhece. Podendo sair até com 4 certificados no final, hein? TCC opcional. Então, liga lá, vai fazer a sua matrícula. Até mais. Bom resto de semana para vocês e Deus abençoe a todos. Obrigado.